Brasil, uma biografia. Por mais que o nosso país tenha uma história relativamente recente, com um pouco mais de 500 anos, convenhamos que tentar fazer uma biografia de tanto tempo é uma iniciativa muito corajosa. E essa iniciativa foi feita por Julia Schwartz e Eloisa Starling nesse livro Brasil, uma biografia. Ambas são historiadoras e conseguiram condensar em aproximadamente 700 a 800 páginas de escrita toda a história, ou pelo menos uma visão um pouco mais geral de toda a história do Estado, da nação e do território brasileiro. Então ela vai começar desde antes da chegada dos portugueses, falando sobre os indígenas, sobre o território, sobre então a chegada dos europeus ao Brasil, açúcar, as revoltas todas que houveram, o período da monarquia, como ela se estabeleceu, como foi a vinda delas até aqui, como isso se deu, detalhes engraçados ao mesmo tempo para ajudar a descontrair um pouco a história. Tudo isso muito bem argumentado, então, como eu disse, com imagens, ao mesmo tempo explicando e problematizando cada acontecimento, cada fato. O porquê que cada coisa aconteceu, como aconteceu e qual foi o impacto disso na formação do país. Um fato muito importante que me impactou bastante foi a análise de que, no nosso momento de independência, naquele 7 de setembro de 1822, foi-se criado um Estado, o Estado brasileiro. Mas não foi-se criado uma nação. Porque a partir do momento que você teve esse processo de independência, uma independência que, diferente do resto da América Latina, não foi através de guerra, foi através de pagamento, de certa forma, não teve um rompimento total com o vínculo com a metrópole portuguesa, até porque o monarca continuou sendo da mesma família real. E você teve o quê? A criação de um Estado onde a maior parte da população não era cidadã. A maior parte da população, principalmente composta por escravizados, não possuía direitos, não possuía nenhuma relação e não eram vista pelo próprio Estado como cidadãos. Então, apesar de você ter o Estado brasileiro, você não tinha uma noção do que era ser brasileiro. O próprio líder da época, que era o monarca, na realidade era um apêndice, de certa forma, de Portugal. Então, todo o país era formado por indígenas que foram escravizados, foram dizimados, por pessoas escravizadas que foram capturadas no continente africano e trazidas à força para trabalhar, e por europeus que vinham atrás de oportunidades, ou muito às vezes fugindo, ou sem nem saber direito o que estavam fazendo. No total, ninguém se sentia brasileiro. Todo mundo estava no Brasil. Existia o Estado, mas não existia a nação. A nação só vem começar a ser desenvolvida, essa ideia, durante o segundo reinado e posteriormente, sobretudo durante o governo Vargas. Porque em ambos esses momentos você teve uma utilização do poder estatal para tentar forjar e criar o que seria a identidade nacional brasileira. Essas historiadoras também vão falar então sobre como as extravagâncias da família real, os gastos que estavam sendo realizados e mesmo a insatisfação de uma nova elite formada por militares que se organizaram após a Guerra do Paraguai, fez o fim da monarquia acontecer de uma maneira até, de certa forma, ríspida. É descrita como que foi o processo na noite em que Dom Pedro II foi expulso do Brasil. Que nem ele entendeu, ninguém basicamente estava entendendo o que estava acontecendo, e tem muitos relatos, se não me engano, de jornais ou coisas do tipo, que diziam que a população brasileira assistiu horrorizada à proclamação da República em 15 de novembro de 1989. Após isso, é passado rapidamente sobre como essa revolução trouxe diversos gastos, como foi então passado o controle do país, tirado então de uma visão de um apêndice da Europa com os monarcas, para ser controlado por uma elite extremamente retrógrada e que via no Estado apenas uma forma de atender aos interesses privados desses grandes cafeicultores, sobretudo. Até que ocorre o advento de uma figura que se tornou muito popular, chamada Getúlio Vargas. Getúlio Vargas é um capítulo ímpar da nossa história por conta do
período em que ele governou por meio de ditadura, tanto por conta da característica camaleônica, de certa forma, de se modificar de maneira a se manter no poder e utilizar de todos os possíveis grupos para conseguir se manter lá. Então é contado sobre como ele utilizou os comunistas para chegar lá e depois foi contra eles. Como ele utilizou os fascistas em certo momento, ele mesmo é, de certa forma, um fascista, e depois tornou a ação integralista brasileira na ilegalidade. Ele pegou e se apoderou dos sindicatos que estavam se formando com o início da industrialização lá por 1917, aquelas greves que estavam acontecendo. Posteriormente, então, começou a ter um fortalecimento desses sindicatos e ele conseguiu se apoderar, garantindo que apenas sindicatos que tivessem controle estatal pudessem sobreviver, impedindo, então, a ascensão do que estava em voga na época também do anarcossindicalismo, por exemplo. Então é muito analisado como, até esse momento que estamos, nessa história do Brasil, o Brasil passou de uma pessoa completamente perdida, digamos assim, sem saber quem é, para se encontrar sobre as garras autoritárias cada vez de um grupo diferente, que ditaria como então esse Estado sem nação deveria se portar. Após então Vargas, chega ao período da nossa República Democrática, os anos dourados do Brasil, 1945 a 1964. É fartamente documentada essa parte da nossa história, sobre como eram os partidos, o PSD, que lembrava muito o MDB de hoje, que é do tipo entre direita e esquerda eu escolho o diário oficial. E claro, falava sobre também 3 pontos muito interessantes dessa época. O JK, que fez todo um movimento de tentar fazer o país ser feliz e mostrar uma cara diferente, era o presidente sorriso, né? E que utilizava uma ideia que estava muito presente mundialmente na época, de que um pouquinho de inflação não tem problema, e jogando com a barriga depois os gastos, que se resultou, em últimos casos, em inflações explosivas décadas depois. Outra figura, claro, muito importante foi o próprio Lacerda, Carlos Lacerda. Eu confesso que fiquei bem surpreso com revelações que esse livro então trouxe sobre, por exemplo, como o Carlos Lacerda era de uma família comunista. O próprio nome é Carlos Frederico Lacerda. Carlos em homenagem a Karl Marx, Frederico em homenagem a Friedrich Engels, e Lacerda, que era o sobrenome, e como ele então iniciou a sua vida política na juventude comunista, um grande fã de Carlos Prestes. Como isso deu uma reviravolta em certo ponto, ele passou a ser um expoente da UDN, da União Democrática Nacional, que era um dos maiores partidos de direita no Brasil que tivemos até então. Como ele era conhecido também como, se não me falha a memória, o matador de presidentes ou coisa do tipo, porque ele conseguia derrubar quase todos os governantes que ele queria, o suicídio de Vargas, pela queda de João Goulart, dentre outros, e como ele se viu frustrado no final, porque ele foi um dos grandes auxiliares do golpe de 64, e no final ele mesmo foi caçado pela ditadura militar posteriormente. Claro, não poderia deixar de falar sobre essa parte, sobre o Jânio Quadros, essa figura assim completamente que você olha e você fica, meu Deus, de onde saiu isso? Qualquer semelhança é pura coincidência. Era uma figura que no final brigou com o vice, brigou com o Congresso, odiava a imprensa, falava que ninguém deixava ele trabalhar, que se elegeu com um slogan de que usaria a vassoura para varrer a corrupção do governo, e que no final acabou alegando conspirações e que não deixavam ele governar de forma alguma, renunciou e depois saiu então da presidência de uma maneira completamente inusitada. Mas então, quase já no final do livro, vai ser passado um pouco sobre a ditadura militar. É importante sempre notar sobre como fatos anteriores, por serem escritos por historiadores, vão ter mais ênfase, porque você tem mais material para trabalhar em cima, faz mais tempo, você tem essa distância. Não dá para falar com grande conteúdo como historiador de fatos muito recentes, nas últimas décadas. Então, conforme você vai adiantando na história, essa parte dos anos dourados é a parte mais falada. Você já tem um distanciamento maior, temporal, entre os fatos e a atualidade quando ele foi escrito. A parte da ditadura como um todo não é abordado muitas coisas, é abordado sobretudo a parte da repressão e de absurdos que aconteceram, desde os que eram assassinados, torturados e assassinados pela ditadura e eram forjados suicídios, pessoas que se suicidavam se enforcando sentadas, coisas do tipo. Até mesmo falado sobre uma coisa que eu não sabia, sinceramente,
sobre um relatório que foi feito pelo próprio Estado através do Procurador-Geral Figueiredo Correia e que ficou perdido por muitos anos. Um relatório que inicialmente possuía umas 7.000 páginas e no final possuía umas 5.000. Do que falava? Esse procurador ele foi em diversas comunidades indígenas conversar, ver o que aconteceu na época da ditadura, e o que foi descoberto foi um verdadeiro genocídio. Porque você teve relatos que eu fiquei assim horrorizado de lançamento através de aviões de dinamites sobre populações indígenas, inoculação proposital de varíola, até mesmo doação de açúcar para essas comunidades contendo veneno. Então é uma coisa assim que deixa qualquer um horrorizado por conta dessa noção autoritária que então permeia toda a história brasileira, como eu contei até agora para você, e como é muito, eu estou fazendo um resumo, né, como é muito bem descrito nesse livro, sobre como episódios autoritários da nossa história são impactantes sobre diversas populações. Por fim, então, vai ser falado sobre a redemocratização, sobre o MDB, o movimento das Diretas Já, Ulisses Guimarães, e falado, claro, brevemente sobre os presidentes que vieram após a ditadura militar. Uma parte bem curta, porque como o livro foi escrito durante o segundo governo Dilma, se não me falha a memória, lá por 2015 ou coisas assim, então era muito próximo, historicamente falando, do início da democratização. Então não tem muito material para ser dito. Por isso essa bibliografia, ela é uma bibliografia que ainda está em movimento, digamos assim. Ela é uma bibliografia de um ser vivo, que é o Estado brasileiro e, sobretudo, então, a nação brasileira, que no passar de toda essa história, desses acontecimentos, foi se descobrindo e foi se criando, então, uma identidade nacional. Por toda essa história, pela questão de ser a nossa história, e que como nós precisamos saber a própria história para podermos descobrir quem somos, eu indico muito esse livro. Ele tem, como eu disse, uma linguagem acessível, imagens e pinturas assim impressionantes da época, que são completamente relacionadas com os fatos. Qual é a relação entre o fato e como aquilo era representado através da arte, através da literatura da época. Então eu indico muito, por mais que seja um livro relativamente comprido, de quase 800 páginas, como eu disse, é uma literatura que vale muito a pena. Vale muito a pena mesmo, nem passar meses lendo, mas eu acho, sinceramente, que todo mundo deveria ler para aprender um pouco mais sobre a história do nosso país, sobre a história da nossa nação como um todo. Se gostaram dessa análise literária, curtem, comentem o que vocês acharam e compartilhem para quem mais vocês acham que iriam gostar.